Sejam bem-vindos. Hoje vamos abordar um problema prático para mostrar a aplicação de funções do segundo grau, por exemplo. Digamos que você tem um pedaço de cartolina triangular, do qual você quer cortar um pedaço retangular, mas quer que esse pedaço seja o maior possível. Então, o que queremos é que essa área aqui retangular, recortado de um pedaço de cartolina triangular, seja de maior área possível. Você pode pensar isso de várias maneiras, né? Você pode tentar aumentar a largura, mas aí você tem que diminuir a altura. Você pode aumentar a altura e aí você tem que diminuir a largura. Enfim, o que sabemos é que o triângulo tem a altura 6 e a base mede 8. Então essa base aqui, daqui até aqui, mede 8. E a altura daqui até aqui mede 6. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os lados do nosso retângulo de x. Então esse tamanho aqui eu vou chamar de x. E esse tamanho aqui eu vou chamar de y. Vou fazer de outra cor. Vou chamar de y. Então a área do nosso retângulo, ela depende de dois valores, x e y. Acontece que esse triângulo de cima, triângulo que vem até aqui, ó, o triângulo A, eu já usei A aqui, né? Vou usar outra letra. Triângulo MNP, ele é semelhante ao triângulo maior. Vamos chamar aqui de T e U, por exemplo. MTU. Triângulo MNP, então o triângulo MNP, ele é semelhante ao triângulo MTU. Por quê? Porque o ângulo de cima, digamos que seja um ângulo verde, ele é o mesmo para os dois triângulos. Como aqui a gente tem um retângulo, essa linha NP, ela é paralela à linha TU. Se isso é verdade, então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, porque eles são correspondentes, e esse ângulo aqui, ó, também tem que ser igual a esse, porque eles também são correspondentes. Ok. Então, pelo caso AAA, ou seja, três ângulos iguais, os triângulos são semelhantes. Então, vou escrever aqui, ó. Caso ângulo, ângulo, ângulo. Eles são semelhantes. Bom, se isso é verdade, então a altura do triângulo MNP, que é essa altura que vai daqui até aqui, vai valer 6 menos y. Então posso escrever assim, 6 menos y, porque essa parte de baixo vale y. Esse pedaço aqui, ó, vale y, do mesmo modo que aqui. Então esse pedaço de cima vale 6 menos y, sobre a altura toda, que é 6, deve ser proporcional à base de cima, que é x, sobre a base de baixo, que é 8. Ora, podemos simplificar agora por 2 aqui os denominadores. Ficamos com 3 e 4. Isso significa que 3x é igual a 4 vezes 6 menos y.
certo? Então, 3x é igual a 4 vezes 6 menos y. Então, 6 menos y deve ser igual a 3x sobre 4. Por sua vez, então y deve ser igual a 6 menos 3x dividido por 4. Certo? Basta você passar o y para o lado direito e o x para o lado esquerdo, operando com adições e subtrações. Só que agora temos essa relação, que eu vou chamar de 1, e essa relação, 2. Se unirmos as duas, você vai ter A igual a x vezes, quem é y? 6 menos 3x sobre 4. Ou seja, A é uma função de x. Então, A vai ser, aplicando a propriedade distributiva aqui e aqui, teremos A igual a menos 3x ao quadrado sobre 4 mais 6x. O que isso quer dizer? Que A é uma função que depende de x e que tem um máximo. Por quê? Se encararmos isso como sendo A de x igual a menos 3 quartos de x ao quadrado mais 6x, podemos ver que essa função é uma função quadrática em que o coeficiente a é menor que zero. Ou seja, ela deve ser uma parábola com concavidade voltada para baixo. Certo? Ok. Além disso, a gente tem que considerar o seguinte. Se a gente voltar ao desenho, x só existe entre 0 e 8. X vai ser 0 quando o retângulo estiver aqui em cima, ou seja, ele só for uma linha vertical. X é igual a 0. Quando ele estiver lá embaixo, ou seja, ele não vai ter altura, aí o y é igual a 0 e o x vale 8. Então, nosso x, ele varia, então x tem que pertencer aqui ao intervalo. X tem que pertencer ao intervalo fechado de 0 a 8. Da mesma maneira que o nosso y tem que pertencer ao intervalo fechado de 0 a, no máximo, 6, que é a altura do triângulo. Muito bem. O que sabemos mais sobre parábolas? Sabemos também que, se soubermos as raízes, nesse caso aqui, teremos duas raízes, o vértice dessa parábola vai estar exatamente na média aritmética das raízes. Então, se eu conseguir encontrar as duas raízes dessa função, basta encontrar a média e pronto. Quais são as raízes dessa função? Bom, as raízes dessa função podem ser extraídas por uma equação do segundo grau. Mas eu nem vou precisar fazer isso, porque olha para cá, no exemplo anterior, na linha anterior. A minha expressão para A pode ser escrita, como a gente viu antes, como x 6 menos 3x sobre 4. Então, só há duas possibilidades se quisermos que isso seja igual a zero. X deve ser igual a zero, ou 6 menos 3x sobre 4 deve ser igual a zero. Então, já temos uma raiz, que é zero. Basta encontrar outra.
A outra raiz vai ser 6 igual a 3x sobre 4. Então, x será igual a 8. Certo? Então, as raízes são 0 e 8. Bom, qual é a média dessas duas raízes? A média dessas duas raízes vai ser o nosso x do vértice. A média vai ser 0 mais 8 sobre 2, 4. Opa, mas se x é 4, quanto é o nosso y? Y, lembre-se que y é 6 menos 3x sobre 4. Como x é 4, lembre-se que x é 4. Então vai ficar 4 dividido por 4, 1. 3 vezes 1, 3. 6 menos 3, 3. Então voltamos ao nosso retângulo. E agora sabemos que x deve ser 4 e que o y deve ser 3. Ou seja, a área do nosso retângulo deve ser 3 vezes 4, 12. Muito bem. Vamos analisar a função de forma rápida, né? Essa função, como a gente viu, ela é assim. Deixa eu tentar fazer um pouco melhor aqui. Ela é assim. E ela tem uma raiz. Isso escrevendo a área em função de x. Lembre-se que a nossa função ela não é uma parábola completa. Ela não é estritamente uma função do segundo grau. Porque ela só aparece daqui até aqui. Então ela é só esse pedaço. Ela é um pedaço de uma parábola. E aí, como eu falei, aqui é 8, aqui é 0, aqui é 4, e a nossa área máxima não é o 3. Quer dizer, esse vértice aqui, né, que eu escrevi, não é o vértice da parábola. É o vértice da expressão. Então, aqui, ó, esse y do vértice, quer dizer, não é que esse y do vértice não é o vértice da parábola. Esse y do vértice, ele corresponde ao a do vértice. Porque a função está em torno de a de x. Certo? Então, você pode entender isso como sendo a do vértice. Mas se você quiser usar o y, tudo bem. É só uma notação. Então, esse valor máximo aqui, ó, é 12 e não 3. 3 é o valor que y tem que assumir para que a área seja 12. Cuidado para não confundir isso com a área, porque estamos acostumados a usar y como f de x. Nesse caso, temos uma área que é a de x, que podemos associar a um y, mas esse y não vai ser o mesmo que aparece aqui. Ok? Só para você não se confundir em termos de notação e entender que, na verdade, esse valor 12 tem a ver com a função área que escrevemos em termos de x, e não com o y em função de x, porque senão você pode acabar achando que a área máxima é 3, quando na verdade ela é o produto de 4 e 3, que são as variáveis que definem a área. Ok? Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado e tchau!